Boa noite, a paz do Senhor a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, né? Eu agradeço a cada um de vocês por estar online, porque nós podemos estar afastados um do outro, mas a palavra de Deus nos compara e diz que nós somos um corpo, entreligados uns nos outros, mesmo distanciados. E eu acredito que o pastor Marcelo, quanto qualquer um outro pregador, seja ele licenciado ou não, o maior receio de alguém que chega atrás de um púlpito para falar de Deus é que as palavras não venham ser dele, e sim do Senhor. Porque nós não temos nada que nós podemos oferecer, principalmente distantes um do outro, que possa transformar e mudar as nossas vidas. Agora Deus tem. Deus fala que deixou o Espírito Santo para que esse Espírito viesse transformar as nossas vidas. E é em nome de Jesus e através desse Espírito que hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, aquilo que me libertou um dia da escuridão, das trevas, das drogas. Muitos de vocês já conhecem o meu passado, e foi essa palavra, o poder de Deus através do Espírito Santo, que me libertou. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que o pastor orou, mas eu gostaria de fazer mais uma oração com vocês, para que Deus viesse me dar a direção. Peço para que vocês venham orar, para que Deus venha me dar a direção, para que eu possa passar para vocês de uma maneira clara aquilo que Deus tem para todos nós essa noite. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade de pregar a sua palavra, de compartilhar a sua palavra com aqueles que estão ansiosos, ó Deus querido, para saber aquilo que o Senhor tem para eles. E é por isso que eu me coloco aqui, Senhor, à sua disposição. Eu estou disposto, ó Deus querido, a falar aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para mudar as nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos uma natureza, Senhor Deus, pecaminosa, mas nós sabemos que dentro de nós habita o seu Espírito e que nós não vivemos nessa natureza. E sim, Senhor, nos renovamos a cada dia através da sua palavra. Eu quero, Senhor, colocar essa ministração, cada palavra que foi escrita, cada leitura que foi lida, porque o povo é seu, ó Pai. A palavra é do Senhor e tudo é feito para crescimento do seu reino e para que todos nós um dia nos encontraremos com o Senhor no céu. Eu entrego essa noite em tuas mãos, ó Deus, e lhe peço, Espírito Santo de Deus, fique à vontade e dirija-me, Senhor Deus, para que a sua palavra seja anunciada em nome de Jesus. Bom, essa noite eu quero compartilhar com vocês as preocupações de Jesus. Eu coloquei esse texto porque nós vamos ver aos olhos de Lucas a preocupação que Jesus teve quando Lucas escreveu o capítulo 12, que fala sobre a segunda vinda de Jesus. O capítulo 12, ele foi direcionado aos discípulos, mesmo no meio de milhares de pessoas, como nós vemos aqui. Eu peço os irmãos que abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler o texto do 35 ao 48, mas nós vamos pegar do versículo 1 até o versículo 48. Mas o texto base vai ser sobre a segunda vinda de Jesus. Nós vamos ler isso. E aí eu quero estar compartilhando com vocês, espero que de uma maneira clara, está expondo a Bíblia para vocês, assim como Deus falou comigo, eu acredito que Deus vai falar com vocês, porque eu vou estar expondo a palavra dele, e a palavra dele, ela foi escrita para nós. Nós temos que ter a certeza, e nós temos que ter a convicção,
que nós não fomos criados para a palavra de Deus. A palavra de Deus foi criada para nós. Olha quão importante você é. Olha quão amor Deus tem para você. Toda a Bíblia, ela foi escrita para nós. Nós não fomos criados para a Bíblia, e sim a Bíblia foi criada para nós. Isso é fantástico. É um modo de Deus demonstrar o amor dele para nós. E você é muito amado por Deus, como nós vemos aqui. Lucas nos mostra que Jesus Cristo, antes de citar esse texto, ele se preocupava com 3 coisas com os seus discípulos. Vamos estar lendo então Lucas capítulo 12, do 35 ao 48. Eu coloquei até o 48, mas pode ser que a gente finalize a leitura aí antes do versículo 48. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das boldas ou de uma festa, para que quando vier a bater, logo possam abrir a porta. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas parábolas somente para nós ou para todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo ou o administrador fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo o alimento ou a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser ao seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus criados e criadas, e a comer, e a beber, e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhes dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, ou severamente. Mas o que não o soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. E a quem muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Lucas escreve para nós as palavras de Jesus. O capítulo 12 de Lucas, ele foi um acontecido 6 meses, mais ou menos, antes da crucificação. O que nós lemos aqui foi escrito 6 meses antes de Cristo ser crucificado. Todo o capítulo 12 parece ser escrito aos discípulos de Jesus, aos discípulos que estavam caminhando com Jesus. Mas nós vemos no início, no capítulo 1 do capítulo 12, e o versículo 1, o primeiro versículo do capítulo 12, fala que Jesus estava entre milhares de pessoas. Quando Jesus começa
a falar coisas dos céus, aquele povo da época, muitas pessoas começaram a juntar em Jesus. Algumas pessoas acreditavam que Jesus era o Messias e outras pessoas queriam acusá-los de algo porque sentiam inveja ou algo semelhante de Jesus. E no versículo 1, diz que, capítulo 12, versículo 1, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam umas às outras, começou a dizer aos seus discípulos. Imagina só na sua mente, no seu jeito de pensar. Imagina Jesus no meio de milhares de pessoas. De repente, Jesus para e se preocupa com os seus discípulos, com os seus fiéis, aqueles que estavam com ele. Vamos nos colocar no lugar dos discípulos? Vamos. Eu me coloquei no lugar dos discípulos. De repente, Jesus olha no meio de milhares de pessoas, eram tantas pessoas que eles pisoteavam uma nas outras, fala no versículo 1 do capítulo 12. Ele para e dá uma exclusividade aos seus discípulos. E aí ele escreve, Lucas escreve o capítulo 12, direcionado aos seus discípulos. Mas eu quero iniciar essa pequena exposição da palavra no capítulo 11, nos versículos 37 ao 54. Eu não vou ler, é muita coisa, mas eu vou resumi-lo aqui. Lucas nos mostra o que Jesus estava fazendo antes de falar todas as coisas que nós vamos ver e que nós já ouvimos, como eu li para vocês, da segunda volta dele. A Bíblia fala no versículo 37 e 38 do capítulo 11 o seguinte: e estando ele ainda falando, rogou um fariseu, ou seja, um religioso, uma pessoa que sabia de toda a lei: vamos jantar na minha casa. Mas esse fariseu convidou Cristo para jantar na casa dele, e Jesus foi. E quando Jesus chega na casa do fariseu, no versículo 38 diz que o fariseu estranhou, porque quando Jesus sentou à mesa, ele não lavou as mãos. E aquele fariseu olhou espantado para Jesus, pois Jesus dizia que era o Cristo, que era o Filho de Deus e era o libertador do povo. Porém, esse fato de lavar as mãos não era por higiene, e sim por razões religiosas. Significava a purificação de uma pessoa, por exemplo, quando encostava em um leproso, ou quando encostava em uma adúltera, ou quando encostava em alguém que aqueles fariseus consideravam como pecadores. E aí, Lucas começa a sua alusão sobre as preocupações que Jesus tinha com os seus discípulos. Aqui nós podemos ver a preocupação que os fariseus tinham de demonstrar o seu exterior. Onde Cristo fala para aquele fariseu que estava jantando com ele na mesma mesa, no versículo 39 do capítulo 11, Jesus fala assim, agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Lucas dá a primeira visão e a primeira preocupação de que Jesus tinha com os seus discípulos e tem comigo e com você antes da segunda vinda dele, que está muito próximo. A primeira preocupação que Jesus tinha com os seus discípulos, em meio àquelas milhares de pessoas, é que eles se contaminassem com a hipocrisia dos fariseus.
Sabe o que é hipocrisia? É o ato de fingir, de demonstrar que é alguma coisa e que na verdade não é. Cristo estava extremamente preocupado com os seus discípulos, porque aqueles homens iriam disseminar, pulverizar o evangelho durante até os dias de hoje. Se não fosse esses homens de que Jesus se preocupou, nós não estaríamos aqui hoje ouvindo aquilo que Deus tem para mim e para você. E por que devemos nos colocar no lugar desses discípulos? Meus irmãos, Jesus está voltando. E o único receio que nós devemos ter de permanecer na terra e não querer ir embora logo para o céu, era o receio que o apóstolo Paulo tinha, quando ele fala à igreja de Filipenses. Olha, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu prefiro morrer. Morrer para mim é mais importante, porque eu sei que eu vou para o meu Senhor. Mas por amor de vós, eu prefiro ficar aqui, para anunciar as boas novas de Jesus. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nós, hoje, somos esses discípulos responsáveis por disseminar o evangelho, uma palavra que cura, que liberta, que salva e que dá a vida eterna. E Jesus, quando se preocupa com os seus discípulos no meio da multidão, a primeira preocupação que ele tinha, nós vamos ver agora, iniciar o capítulo 12, é sobre a hipocrisia de um bando de religioso que só pensava no seu exterior. Queria somente mostrar que era religioso, mas não amava as pessoas. Não tinha amor ao seu próximo, olhava para você, por exemplo, e falava assim, você está errado e eu estou certo. E nós sabemos que o evangelho não é esse. Nós sabemos que Jesus se entregou na cruz, dizendo assim, olha, você não tem diferença de nenhuma outra pessoa. Todos nós somos iguais perante Deus. Porém, esses homens, eles eram tão letrados e tão fixados na letra que eles esqueceram o maior mandamento. Aliás, o segundo maior mandamento comparando-se com o primeiro, que era o amor ao próximo. E aí, no versículo 12, no capítulo 12, Lucas começa a dizer a preocupação de Jesus. Versículo 12, 1 e 2, nós vamos ler. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Jesus já começa dirigindo aos seus discípulos, dizendo que aqueles fariseus, que aqueles homens que se diziam tão importantes e tão religiosos, não passavam de farsantes, de pessoas que estavam enganando outras pessoas para serem reconhecidos publicamente. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele falava que aqueles homens estavam perdidos espiritualmente. Eles não acreditavam no espiritual. Eles só acreditavam no lógico. Eles só acreditavam naquilo que eles podiam ver. Se o corpo estivesse limpo, eles tinham em mente que toda a pessoa estava limpa. E se o corpo estava sujo, ou seja, se uma pessoa, para eles, parecesse que tinha pecado, eles condenariam aquela pessoa. Porque eles não acreditavam no espiritual. E nós podemos ver que isso vai contra todas as escrituras, toda a Bíblia. Sabe por quê, meus irmãos? Qual é o plano de salvação? Deus criou o homem. O homem se corrompeu por sua própria vontade.
O plano perfeito de Deus de sermos eternos nessa terra e de nunca mais morrermos, onde Deus se comunicava com o homem toda manhã no jardim, que nós já conhecemos essa história, foi cortada pelo pecado. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa muito querida, uma pessoa muito querida, um homossexual, muito querido por mim, uma pessoa muito educada, que eu vou usar uma palavra de mineiro, que eu estimo muito. E ele perguntou assim para mim: Wesley, mas por que Deus é tão mal desse jeito, onde vai mandar os homossexuais para o inferno? E aí eu expliquei para ele que não é assim. Eu expliquei para ele que o amor que Deus tinha por mim era o mesmo amor que Deus tinha por ele. E o que separaria nós, tanto eu quanto ele, de Deus, não eram as nossas vidas, e sim a prática do pecado. E quando o homem escolheu o pecado, Deus envia Jesus Cristo para ligar novamente e concretizar o plano perfeito de Deus, que é o que? Eu e você vivermos eternamente. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos nos limitar em um curto período de tempo. O tempo do cristão, ele é infinito, ele não acaba. Nós vamos ver aqui que existe uma diferença muito grande no versículo 30 do capítulo 12, entre os gentios, ou seja, o povo que não conhece Deus, e nós que conhecemos ao Senhor. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, é nos falado que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. O que isso significa? Que o mundo espiritual, ele é bem mais real do que o mundo físico. E aqueles homens, os fariseus, eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam no lógico, eles acreditavam somente naquilo que podia ver. Como você está hoje? Você sabia que antes de acontecer algo na sua vida, primeiro acontece no mundo espiritual? Você tem colocado os seus anseios em uma oração? Quanto tempo de oração você tem dedicado ao Senhor? Sabe por quê, meus irmãos? Por que eu digo em oração quando eu estou falando do mundo espiritual? A oração é algo 100% espiritual. A única coisa que faz a oração ser física é o seu corpo, que fica ali falando, para quem não acredita em Deus, por nada. Mas a oração é a única conexão entre o físico e o espiritual. Você tem colocado as suas ansiedades a Deus através da oração? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, a qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que Paulo estava falando ali? Sabe o que isso tem a ver com os fariseus? Os fariseus acreditavam que o que eles faziam iriam salvar a vida deles. E é totalmente contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não somos capazes de salvar as nossas almas. A Bíblia diz que nós, sozinhos, não somos capazes de chegar aos céus. E a Bíblia diz até mesmo que sem o Espírito Santo de Deus e sem Jesus Cristo, nós não temos conexão nenhuma com Deus. E aqueles homens eram tão inteligentes e tão inteligentes que eles não entenderam o que a Bíblia falava. E aí Lucas escreve as palavras de Jesus e nos mostra que a primeira preocupação que Jesus tinha com os seus discípulos e tem comigo e com você é que nós venhamos ser enganados pelos hipócritas, pelos falsos, por aquelas pessoas que fazem coisas para tirar o seu aplauso, para tirar a sua adoração. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. No versículo 2, Jesus lembra
lembra os seus discípulos, porque aqui ele está falando com os discípulos. Versículo 2 do Lucas 12 fala assim, olha, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, versículo 3, porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e que falastes a ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Os fariseus, aqueles homens, onde Jesus está falando para os seus discípulos, acautelai-vos primeiramente dos fermentos dos fariseus, esquecia que Deus, ele conhecia o interior do homem e que ninguém podia enganar Deus. É por isso que quando você pega a Bíblia, existe um confronto muito grande entre os religiosos e Jesus. Porque os religiosos, eles vinham com a religião, e Jesus vinha com a vida, vinha com a misericórdia, vinha com o perdão, vinha com o amor. E os religiosos com a religião. Olha, se você não entrar na doutrina aqui, você não é bem-vindo. Se você não fazer isso, você não é bem-vindo. Não que a doutrina seja algo ruim. A doutrina, entendam bem, ela foi feita para ter ordem e decência nas igrejas. Cada igreja tem a sua doutrina. E a doutrina, ela é muito coerente para que uma igreja consiga viver nos dias de hoje. Só que a doutrina, ela não é mais importante do que uma alma. Ela não é. A alma, ela é mais importante. Lembra que a Bíblia, nós não fomos feitos para a Bíblia. A Bíblia foi feita para nós. Nós não fomos feitos para o mandamento. O mandamento foi feito para nós. E tudo isso foi feito para que nós continuássemos um caminho reto perante o Senhor. Lembra quando o profeta Samuel, Samuel foi ali ungir Davi, onde Samuel chega na casa de Davi, ali está os irmãos de Davi, tudo forte, em 1 Samuel 16:7, e aí Samuel olha e fala assim, não, vai ser esse aqui, ou não, vai ser esse ali, é tudo forte. E Deus vira para Samuel e fala assim, olha, não se impressione com a aparência, nem com a altura desses homens. Eu os rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, eu vejo o coração. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos. Deus, entre aspas, não importa com o que você faz. O que toca e o que move o coração de Deus é o motivo que te leva a fazer tais coisas. Por que você faz? Por que você está fazendo? E isso, os fariseus da época, eles não entenderam isso. E aí Cristo está deixando uma mensagem através de Lucas, há mais de 2000 anos hoje para nós, dizendo assim, olha, tome cuidado com as pessoas que vão dizer que estão em Cristo, mas não estão nelas mesmo. Então a primeira preocupação que Jesus teve com seus discípulos, e tem comigo, e tem com você, é a preocupação para que nós não venhamos cair na hipocrisia, se transformar em pessoas hipócritas, em pessoas falsas, que falam que são, mas não são. Ou se não, serem enganados por essas pessoas. A segunda preocupação de Jesus, nós vemos do versículo 13 ao versículo 20. Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 20. Jesus se preocupa para que os seus discípulos não se tornem avarentos. Jesus se preocupa para que aqueles homens não se tornem pessoas amantes do dinheiro. E lembre-se que esse texto, que esse ocorrido de Jesus e essa multidão aconteceu 6 meses antes da crucificação de Jesus. E quem estava 6 meses antes com Jesus? Judas.
Judas, ele se tornou um avarento. Ele preferiu mais as coisas dessa terra, mais o dinheiro do que a vida eterna que Cristo oferecia a ele. É fantástico, né, meus irmãos? É fantástico como a Bíblia nos traz algo tão claro e nos ensina a como viver uma vida santa perante o Senhor. É maravilhoso. Eu convido você a estudar as Escrituras, a se aprofundar nessa palavra que vai transformar a sua vida. No versículo 13, do versículo 20, Jesus fala sobre a avareza. E eu quero, às vezes nós deixamos algo passar, e eu quero ler com vocês como Jesus começa, como Lucas, na verdade, aqui no fato foi Lucas, como Lucas começa a relatar do capítulo 12, do versículo 13, ao versículo 20, a história sobre a avareza. Versículo 13, e disse-lhe um na multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Lembra que Jesus estava entre milhares de pessoas, de repente levanta um cara lá e fala assim, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Sabe quem era esse? Era um irmão mais novo. Esse que falou para Jesus brigar por ele, para que o irmão repartisse a herança com ele, já tinha recebido a herança. Pela lei dos antigos, meus irmãos, o primogênito, ele tinha direito da herança dobrada. E o outro filho tinha direito daquilo que sobrava. Era a lei dos antigos. E aquele irmão mais novo, ele já tinha recebido aquilo. E quando ele pede para Jesus brigar por ele, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo com que Jesus quebrasse uma lei, quebrasse uma regra, para saciar a vontade dele. E Jesus nos mostra isso no versículo 15. Quando ele responde para aquele jovem que fala para Jesus brigar por ele. E disse-lhe Jesus, versículo 15 do capítulo 12, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A avareza, meus irmãos, hoje, eu digo hoje não, desde aquela época, porque a preocupação de Jesus aqui era com aquela época. E isso nos reverte hoje porque a palavra de Deus é algo vivo. A avareza, o amor ao dinheiro, o apego excessivo aos bens desse mundo e ao dinheiro foi sempre algo que tirou pessoas do caminho do Senhor. Sempre. O amor neste mundo, sabe, o apego neste mundo é que nos faz ficar ansiosos, é como nós vamos ver depois aqui. E aí Jesus conta a história de um fazendeiro rico. Jesus diz a história do fazendeiro rico, que fica do 16 ao 21, que ele diz assim, eu vou resumir essa história para vocês. Um certo fazendeiro rico plantou e a plantação dele deu muitos frutos. E ele conversando com ele mesmo, conversando com o seu interior, fala assim, poxa, mas aonde eu vou guardar essa abundância, essa fartura de fruto? Eu vou derrubar os meus celeiros e fazer outros novos, para que eu guarde tudo isso para mim. Porque aí a hora que eu fizer isso, eu vou poder me aposentar. Eu vou poder ficar tranquilo e minha alma vai ficar abastada. E de repente, no versículo 20, Deus fala com aquele fazendeiro. Mas Deus disse ao fazendeiro, louco, essa noite você morrerá. E o que tens preparado, para que será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A colheita daquele fazendeiro era a bênção de Deus na vida dele. Os frutos
que aquele homem plantou, foi Deus quem deu a vida àquela plantação, e foi Deus, vamos colocar o milho, que fez a espiga de milho ficar aquela espiga bonita, aquela espiga de milho forte, e aquele homem, por ser avarento, por ser egoísta, por pensar somente nele, ignorou as bênçãos que Deus tinha entregado a ele. Nós vemos aqui que essa história, quando esse homem pergunta, o que farei? Esse homem precisa tomar uma decisão. E essa decisão deste homem definiria a sua eternidade. Quando ele viu aquela fartura de coisas, ele perguntou para ele mesmo, o que vou fazer com isso? E a resposta dessa pergunta definiria para onde ele iria passar a eternidade. Meus irmãos, Jesus se preocupava para que os seus discípulos não se tornassem avarentos, pessoas egoístas que pensavam somente nelas e não no próximo. E aí Jesus fala essa história, a parábola, o texto aqui diz, Jesus profere a parábola do rico insensato, do rico louco, de uma pessoa que não sabe o que está fazendo. A pessoa, quando ela começa a dizer sim para as coisas do mundo, sim para as riquezas, sim por aquilo que ela acha que tem, porque nós não temos nada, meus irmãos. Tudo isso é do Senhor. Seja a sua casa, seja o seu carro, seja a sua roupa. É do Senhor. Um dia nós vamos deixar tudo isso aqui. E aquele homem estava tão ambicioso e tão cego pela avareza, pelo amor do dinheiro, que ele falou assim, não, eu vou fazer um celeiro. Ao invés de virar e falar assim, não, eu vou ajudar o próximo. Eu vou fazer aquilo que o meu Deus pede para eu fazer, porque a minha vida não está aqui, a minha vida está na eternidade. E nós esquecemos muito disso. E nós esquecemos, como eu sempre digo, que nós não somos daqui. Éramos para ser daqui, meus irmãos. Nós fomos criados por Deus para ser daqui. Deus, na sua criação perfeita, não ia mudar a gente de lugar. Nós iríamos permanecer na terra, mas nós desobedecemos e o pecado cortou a vontade perfeita de Deus. E Deus não deixou de nos amar e criou e está criando um lugar eterno para as nossas vidas. E a avareza, meus irmãos, ela tira esse plano perfeito de Deus da minha vida, da sua vida, e tiraria, como tirou de Judas, que se suicidou e foi ao inferno. Um homem que caminhou junto com Jesus por causa da avareza. A avareza, o amor das coisas desse mundo, o enraizar nas coisas desse mundo, é algo muito perigoso. E esse tema de que Jesus tratou com seus discípulos, ele entra como uma luva nos dias de hoje. Que é a ansiedade. Nós estamos passando hoje um tempo que eu vou ser bem sincero para você, é algo muito radical que eu vou falar, mas eu acredito que nós não podemos colocar e dizer que foi igual, mas nós podemos lembrar, foi como a peste negra, que você não saberia se ia morrer ou não, só que a peste negra matava no mesmo dia. O corona, ele demora um tempo para matar, mas ele mata. E isso nos causa uma ansiedade, o que vai ser, o que não vai ser. E Jesus se preocupou naquele momento em dizer aos seus discípulos sobre a ansiedade. Nós vemos que Lucas escreve isso de uma maneira bem clara. E nós vamos ver que Mateus escreve algo muito semelhante, porém, em outra ocasião. Lucas, do capítulo 22, aliás, Lucas, do capítulo 12, do versículo 22 ao 34, nos diz sobre a ansiedade.
Nós conhecemos muito. Eu vou ler 22 e o 23. Diz assim, ó, e disse aos discípulos, lembre-se que ele estava no meio de milhares de pessoas e falando para os discípulos, se coloque no lugar dos discípulos. Jesus fala com você essa noite. E disse aos seus discípulos, e Jesus diz para nós essa noite, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Sabe o que nos causa ansiedade? O que causa ansiedade no ser humano é se limitar num curto período de tempo. É se limitar em algo lógico, como os fariseus. Eles não acreditavam no mundo espiritual. Eles não acreditavam que se um dia acabasse a comida, o pão na casa deles, Deus, com a sua infinita misericórdia, mandaria alguém levar pão na casa deles. E é isso que Deus faz. E é isso que Deus faz. A palavra de Deus diz, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. No versículo 25 e 26, diz assim, olha, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado na sua altura? Vamos mudar isso? Qual de nós, na frente de um espelho, com a nossa preocupação, podemos aumentar 1 centímetro da nossa altura? Nós podemos fazer isso? A nossa preocupação, ela tem poder de mudar alguma coisa em nossa volta? É isso que Jesus está falando aos seus discípulos. Vocês não podem mudar nada. Vocês não podem fazer nada. E aí no versículo 26, Jesus diz para mim e para você, e disse aos seus discípulos, pois a vida, aliás, versículo 26 do capítulo 12, portanto, se não podeis fazeis nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Se nós não podemos aumentar 1 centímetro da nossa altura, se preocupando com as coisas, por que então nós nos preocupamos com o que vai ser? Meus irmãos, será que existia algum discípulo ali com Jesus, com alguma dúvida? Preocupado com a sua roupa, ou com a sua sandália, que às vezes poderia estar rasgando, ou poderia estar furando, com a sua túnica, né, que eles vestiam na época túnica. Será que ele estava preocupado porque a sua túnica estava furada? Por que Jesus falou isso? Por que Jesus estava preocupado com a ansiedade dos seus discípulos? E nós vemos aqui que logo um pouquinho depois, ele iria falar sobre a sua volta. Que há 6 meses depois disso que Jesus estava passando aqui, ele seria crucificado. Ele seria traído por Judas. Ele seria negado por Pedro. E mesmo assim, ele estava preocupado com os seus discípulos. Falando para os seus discípulos, olha meu filho. Falando para mim e para você, olha meu filho, não se preocupe. Não se preocupe com a sua roupa. Não vê os lírios do campo? Isso diz aqui, no versículo 27, não vê os lírios do campo, ou seja, não vê as flores. Nem mesmo Salomão, que era o homem mais rico, mais charmoso, mais bonitão, mais bem vestido na época, chegava aos pés da beleza de uma flor. E vocês acham que vocês são menos que uma flor? Vocês não veem os pássaros? Os pássaros não acordam cedo para ir trabalhar. Os pássaros não recebem de 30 em 30 dias ou de 15 em 15 dias. Os pássaros, eles não se preocupam. E mesmo assim,
Sou eu quem cuido deles. Jesus falando com os seus discípulos. E Jesus fala conosco essa noite. Não se preocupe. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que você vai vestir, aonde você vai trabalhar, com o que você vai comer. Não fique ansiosos. Jesus estava falando com os seus discípulos. A terceira preocupação de Jesus com aqueles homens no meio de milhares de pessoas é o que nós estamos passando hoje com essa loucura. Mas sabe o que Jesus está falando para nós aqui? Está falando para nós que nós somos mais importantes do que as flores do campo. Que nós somos mais importantes do que os pássaros. E que nós não devemos nos preocupar. Somente acreditar nele e fazer o que é correto. E fazer o que é direito, e se esforçar para estar na presença de Deus. No versículo 30, nos fala algo bem interessante. Olha o que diz no versículo 30. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Olha, as pessoas que não confiam em mim, as pessoas que não acreditam em Deus, elas se preocupam com o que vão comer amanhã. Elas se preocupam aonde vão morar. Elas se preocupam com as roupas que elas vão vestir. Mas vocês não precisam fazer isso, porque vocês confiam em Deus e vocês conheceram esse Deus. É isso que o versículo 30 fala. Os gentios, as pessoas que não conheciam, eles têm esse tipo de preocupação. Meus irmãos, eu posso fazer uma pergunta? Eu peço licença para vocês, para fazer uma pergunta assim, que às vezes pode até parecer um pouco atrevida. Mas até quando nós vamos viver assim? Até quando nós não vamos ter fé e acreditar que quem cuida de nós é Deus? Até quando nós vamos achar que a crise pode nos atingir? Que a doença pode nos atingir? Será que nós estamos tão enraizados nessa terra? Será que nós estamos tão ligados nas coisas materiais que nós esquecemos que é Deus quem cuida de nós? Até quando? É isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. No versículo 31, ele fala o segredo para curar a ansiedade. Ele fala o segredo para parar de se preocupar. Ele diz assim aos seus discípulos: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? A roupa, que ele falou dos lírios do campo, a comida e o trabalho, que ele falou dos pássaros. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que você não consegue ver, mas você sabe que vai acontecer. Você sabe por quê? Porque quem cuida de nós é Deus. Isso é tremendo, meus irmãos, é maravilhoso. E Jesus termina. Antes de falar da sua segunda vinda, eu quero terminar aqui. Eu tinha mais algo para falar, mas não vai dar tempo, o horário vai terminar. E eu quero terminar com esse versículo. Jesus fala sobre a hipocrisia. Jesus fala sobre a avareza. E por último, a preocupação de Jesus é a ansiedade. E aí no versículo 34, ele diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração.
Jesus pergunta aos seus discípulos assim: aonde está o seu tesouro? Aonde está aquilo que você tem de mais importante? Está aqui na terra ou está nos céus? Aonde está, meus irmãos? Aonde está o que é mais importante para a sua vida? Aonde está o que é mais importante para a minha vida? Eu fiz essa pergunta para mim. Está aqui ou está lá? Nós estamos juntando tesouros aqui na terra ou nós estamos juntando tesouros no céu? Os tesouros da terra a traça come. Os tesouros no céu é para a eternidade. Pense nisso. E logo depois de Jesus expor a sua preocupação para os seus discípulos, Jesus fala da sua segunda vinda. Jesus está voltando. E ele fala: estais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, para estar finalizando. Estar cingidos os vossos lombos, sabe o que isso significa? Na época eles andavam de túnicas, e as túnicas eram tecidos largos e soltos. E existia um cinto no meio da túnica. Aquele cinto era para prender a túnica, para que eles corressem e sejam mais ágeis em tudo que ele iria fazer. Isso significa que nós estamos que estar preparados, porque os dias estão maus. O que nós estamos vendo indica a volta de Jesus. Meus irmãos, eu não digo dia, mas eu sei que está próximo. Os nossos bisavós diziam que Jesus ia voltar, mas eles não viveram o cumprimento das profecias como nós estamos vivendo. Como está? Como nós estamos? Era isso que Jesus queria dizer aos seus discípulos. E eu deixo essa mensagem maravilhosa sobre a preocupação de Jesus com as nossas vidas no dia de hoje. Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado para não se contaminar com esse mundo. E buscar primeiro o reino de Deus. Eu vou usar uma frase que acredito eu que foi revelação do Espírito Santo de um pequeno vídeo que eu fiz para o meu Instagram. Aonde está o seu tesouro? Ele não está em Deus? Não se preocupe. Está tudo bem. Somente mude esse tesouro de lugar. Pegue o seu tesouro e volte ele para o Senhor. Entende? Volte ele para o Senhor. Tenha Deus como a sua prioridade. Tenha Deus e a eternidade como foco da sua vida. E é somente assim que nós vamos vencer as ansiedades que esse mundo nos traz. Eu espero que Deus tenha falado com você. E eu gostaria de orar pela sua vida. E logo está passando aí a palavra para o pastor Marcelo. Vamos estar orando? Deus, em nome de Jesus, eu agradeço por essa palavra, agradeço pelo seu cuidado e pela sua preocupação conosco, e eu lhe peço a Deus que essa palavra venha estar cravada no nosso coração, e que nós venhamos viver esse mundo, Senhor Deus querido, sem fazer parte dele, sem se contaminar com ele, sem se tornar hipócrita, ou ser influenciados por hipócritas, sem ser avarentos, ou ser influenciados pela avareza, sem ficar ansiosos ou ser influenciados pelos ansiosos, ó Pai. E eu quero colocar esse povo que assistiu nas tuas mãos. Eu quero colocar esse povo que entrou agora, Senhor, nas tuas mãos. E lhe pedir, Papai amado, assim como o Senhor tem abençoado, Senhor, a minha vida, que o Senhor venha abençoar a vida deles em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pois a tua palavra é quem nos liberta e que nos dirige. Em nome de Jesus. Amém.